Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando hoje mais um Papo de Ciências. Vamos falar hoje, conversar com a Érica. Vamos falar um pouco sobre astronomia, novidades aí. Semana passada saiu um estudo super interessante sobre astronomia e que relaciona também, tem um pouco a ver com a astrobiologia. E aí é por isso que a gente vai fazer esse Papo de Ciências interdisciplinar, seguindo essa ideia. E vamos ver. A Erika tá entrando aí. Olá, Oi, oi, tudo bem? Deixa eu tudo bem? Estou me botar aí ouvindo meu bem? fone de ouvido. Tudo bem, rapidinho. Eu sempre esqueço de botar aí. Uhum. Só primeiro quero te agradecer. Você tá me ouvindo Sim, bem aí? Tá sim, tudo tranquilo? certo. Beleza, tô te ouvindo bem também. Primeiro, então, quero te agradecer por ter aceitado aí o Uhum. convite. Sempre uma busca para achar alguém para falar aqui no Papo de Ciência, principalmente quando pega uma área que não é muito da biologia, assim, Uhum. diretamente da biologia, mas quando você topou, eu falei, ótimo, acho que vai ser uma conversa super legal. Ah, eu que agradeço o convite. É, bom, primeiro, só para contextualizar, eu vou fazer uma apresentação para quem está assistindo, quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação rápida de mim, depois eu falo um pouquinho de você e passo a palavra para você complementar a sua apresentação, beleza? Uhum. É, bom, para quem está chegando aí, eu sou o Daniel, sou administrador aqui da página, né? Toda semana eu procuro fazer um papo de ciências com algum assunto relacionado à biologia, seja diretamente ou não. No caso, o papo de ciências de hoje, de semana passada, não foi diretamente relacionado à biologia, mas tem muita coisa a ver, ou algumas coisas a ver em comum. E enfim, minha formação, né? Eu sou biólogo, sou professor de biologia também, tenho mestrado em bioquímica, que eu terminei durante a pandemia, e tudo aqui pela FRJ. Não sei se todo mundo que está assistindo é aqui do Rio de Janeiro, mas a minha formação é pela FRJ, assim como a da Érica, né? Está fazendo astronomia na FRJ. E Bom, e hoje a gente está recebendo aqui a Érica, que é, como comentei, é estudante de astronomia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, Pelo que a gente conversou antes, né, você comentou que tem experiência com, eu não gosto muito desse termo, mas educação inclusiva, né, com Sim, construção de alguns materiais para tornar a educação mais acessível, né, que é o projeto Universo Acessível, certo? isso mesmo. E, e também trabalha, faz estágio de iniciação científica com pesquisa, né, em astronomia. Tá? Uhum. Bom, agora eu vou passar a palavra para você complementar, detalhar um pouco a sua apresentação, porque Claro. Esse projeto que o Daniel mencionou é o projeto Universo Acessível. A gente tem uma conta aqui no Instagram, inclusive, se vocês quiserem pesquisar, é universo.acessível. E eu trabalhava nesse projeto, não trabalho mais, mas o objetivo desse projeto é construir materiais de astronomia para educação de pessoas que têm deficiências visuais. Então, é um projeto muito legal, eu recomendo que vocês acompanhem. E atualmente eu estou fazendo iniciação científica na área de astrofísica estelar. Eu estudo estrelas que são relativamente parecidas com o Sol e tento entender o nível de atividade delas para tentar construir um calibrador de idade. Mais ou menos isso.
beleza. É, assim, o seu áudio está travando um pouquinho, mas está dando para entender. Mas Tá. vamos levando, acho que costuma melhorar ao longo das lives. É, bom, só para dar uma contextualizada, assim, não sei se todo mundo viu a minha última postagem, também se viu nos jornais, o porquê que eu resolvi falar sobre astronomia, astrobiologia, enfim, né? Na semana passada saiu, né, foi divulgada uma pesquisa que falava sobre a descoberta de um gás chamado fosfina na atmosfera de Vênus. E aí foi um fuzuê, né, porque Uhum. levantou a boa e velha questão sobre vida em outros planetas, se existe vida extraterrestre, aquela coisa toda de filme. E, e aí eu fiquei, cara, eu preciso fazer um papo de ciência sobre isso, porque eu acho que todo mundo, eu acho que assim, todo mundo gosta de astronomia, acho que para mim todo mundo gosta de astronomia, simpatiza com a astronomia, com essa coisa que a gente vive crescendo, vendo filme, vendo desenho de extraterrestres e aquela coisa doida, achando que de ET e tudo mais. E, enfim, e aí eu, assim, primeira pergunta, primeiro ponto que acho que a gente pode comentar é, assim, o que essa descoberta nos diz? Porque a gente, pelo que apareceu nos jornais e nas reportagens, diz que poderia existir vida fora da atmosfera ou poderia ter uma nova, não sei, uma nova formação desse gás fosfina. Assim, assim, O que traduzindo para um aconteceu, né? leigo, que esse estudo está É, dizendo? Então, eu estaria muito feliz se eu pudesse chegar aqui para vocês e falar que finalmente foi dessa vez que a gente encontrou os aliens. Mas não é bem assim, né? O que aconteceu foi que um grupo de pesquisadores conseguiu detectar na atmosfera de Vênus esse gás chamado fosfina. Só que a gente também sabe que esse gás existe tanto em Júpiter quanto em Saturno. Mas por que se esse gás existe também em outros planetas, que isso é uma novidade tão grande? Júpiter e Saturno têm atmosferas muito densas, são planetas gasosos, e a gente espera que a fosfina seja formada nessas condições extremas de temperaturas muito altas e de pressões muito altas. Então, a gente encontrar a fosfina nesses dois planetas é normal, é o esperado. Agora, aqui na Terra e em planetas que são semelhantes à Terra, que nem Vênus, aqui a gente só conhece a fosfina produzida de duas formas. A primeira é a forma industrial e a segunda é por bactérias anaeróbias. Bactérias anaeróbias são aquelas que conseguem sobreviver em ambiente, conseguem sobreviver não, que vivem em ambientes sem oxigênio. Então, é por isso que as pessoas estão muito animadas. Os próprios cientistas que publicaram o paper falando sobre isso falaram que eles tentaram desenvolver vários modelos para explicar a presença da fosfina em Vênus, então eles levaram em consideração possíveis atividades vulcânicas, possíveis interações com a própria luz solar, tempestades de raios, mas todos esses fatores que foram considerados produzem de fato alguma quantidade de fosfina, mas eles não são suficientes, nem todos eles juntos, são suficientes para explicar a quantidade de fosfina que foi detectada em Vênus. Então, se a gente não consegue explicar da forma com a química que a gente conhece, com as reações químicas que a gente conhece, tem duas opções para explicar a presença de fosfina em Vênus. Uma é que existe algum tipo de química que a gente ainda não conhece, isso é uma opção que as pessoas acreditam que vai ser a mais provável para explicar isso. E a outra seria que talvez possa existir algum tipo de organismo produzindo ativamente esse gás em Vênus. Então, por isso que está todo mundo animado com isso. Que a gente aqui na Terra só conhece explicações biológicas para que isso possa ser produzido. Uhum. É,
Eu acho Mas isso assim, incrível. repetindo, a gente não achou vida. A gente só achou um gás que aqui na Terra é produzido por vida, mas que pode ser também produzido de outras formas. Então, assim, de qualquer maneira, mesmo se não for produzido por um ser vivo, já seria uma grande descoberta, né? Porque mesmo Exatamente. seria por um processo químico que ninguém conhece ou conhecido, né? Sim. Beleza. Ó, o pessoal tá fazendo pergunta aqui, aí eu tô anotando aqui, tô olhando para baixo porque eu tô anotando, e aí no final a gente abre para pergunta, ou Não, beleza. beleza? É, deixa eu só. Olha, aqui. Não, vamos aproveitar esse embalo que a pergunta que fizeram tem a ver. Pode falar. Assim, uma das coisas é como é que foi feita essa detecção de fosfina, né? Sim. Acho que também isso já abrange para várias coisas, para comentar um pouco do estudo de como são feitos os estudos de astronomia, né? Uhum. Um dos estudos. A fosfina foi detectada a partir de um método chamado espectroscopia. Hum, O que acontece? Sabe aquele experimento famoso que você tem um prisma e você deixa entrar um feixe de luz do sol e a luz passa pelo prisma e se divide no arco-íris? E assim que o arco-íris se forma também? Essa luz que se divide no arco-íris a gente chama de luz visível, mas essa também não é a única luz que existe. Existe luz tanto para o lado violeta quanto para o lado vermelho, só que o olho humano não consegue enxergar. Então, os telescópios eles conseguem espalhar essa luz e a gente consegue ver o espectro inteiro dos objetos que a gente está observando. E cada átomo, cada molécula tem uma marcação muito específica num comprimento de onda desse espectro. A gente consegue medir isso em laboratório. É quase como se cada átomo ou molécula tivesse meio que uma identificação em código de barra. Então a gente consegue olhar para um espectro do que a gente está observando e ver se em cada comprimento de onda, porque o telescópio espalha essa luz, então a gente consegue observar cada comprimento de onda, se existe alguma coisa presente naquele lugar, naquele comprimento de onda que a gente está observando. Então é mais ou menos isso. Quando a gente tem a fosfina, por exemplo, ela vai retirar da luz que a gente está observando, ele vai retirar luz desse espectro que a gente está observando. Então a gente, onde deveria ver uma luz ali, a gente não vê. Então é assim que a gente identifica essas moléculas. ah, legal. E aí isso vale também para infinitas outras Sim, moléculas, né? isso vale para, acho que todas elas, né? Aham, E é assim que a legal. gente estuda estrelas também, por exemplo. Aí a partir disso vocês conseguem ver a formação, composição química de algum planeta, de alguma estrela. É Uhum, assim? é exatamente assim. Ah, show. Legal. É, mais uma pergunta aqui. É, eu só não sei se eu nunca vi isso. Se essa produção da fosfina seria assim uma produção a partir de Vênus, do interior, pelo que eu entendi, seria a partir do interior de Vênus que por algum motivo o planeta lá começou a soltar agora, tipo, sei lá, tipo um vulcanismo talvez, um Não, vulcão. então, é como se fosse um vulcão, por exemplo, né? Os pesquisadores, como eu falei, os pesquisadores que fizeram esse paper estudaram essas possibilidades e viram que, de fato, isso pode ser uma fonte, mas, assim, não o suficiente para explicar o que foi observado. Então, precisaria de alguma coisa extra lá. Entendi. Mas aí eu já aproveito para te perguntar isso e também para minha próxima pergunta, juntando as duas coisas. Assim, várias reportagens que eu vi, cientistas, astrônomos, comentando que Vênus estava um pouco, pelo que eu entendi, um pouco deixado de lado pela comunidade científica.
E aí, por que que, assim, a grosso modo falando, por que que Vênus foi deixado de lado? Por que que as pessoas não, pelo que eu entendi, não investem tanto em Vênus, investem mais em outros planetas? Então, ele é deixado de lado, mas não é. Existem vários estudos sobre Vênus, mas não relacionados à astrobiologia exatamente. Eu vou explicar por quê. Ah, A gente estuda bastante a atmosfera de Vênus, porque apesar dele não ser o planeta que está mais próximo do Sol, ele é o planeta mais quente do sistema solar. E isso acontece porque ele sofreu um efeito estufa descontrolado, então ele está quente do jeito que está atualmente, como a gente conhece. Então a gente consegue entender em partes como ocorreu esse efeito estufa e tentar modelar, tentar ajudar a modelar como esse efeito estufa também pode acontecer na Terra, porque a Terra vai esquentar de qualquer forma, seja por conta da expansão do Sol, porque o Sol vai se expandir e a gente vai ficar de certa forma mais perto do Sol, ou até pelas ações humanas, né? Então a gente consegue também ter baseado em Vênus, uma noção do que pode acontecer aqui na Terra. Esse estudo também, ele tinha como objetivo, não era detectar fosfina exatamente em Vênus, mas ele estava observando a atmosfera de Vênus, porque atualmente a gente já consegue também observar atmosferas de exoplanetas. Exoplanetas são planetas que não estão dentro do sistema solar, são planetas que não orbitam o Sol. Então, observando a atmosfera de Vênus, a gente também consegue ter, de certa forma, uma noção do que esperar quando a gente observa a atmosfera desses outros exoplanetas. Então, majoritariamente são esses dois estudos que tem envolvendo Vênus. É muito difícil de mandar sondas para lá, porque a temperatura é muito alta. A temperatura da superfície de Vênus é tipo 450 graus, a pressão também é muito alta. Então, até hoje, todas as caraca. sondas que conseguiram de fato pousar em Vênus foram as soviéticas nos anos 70, se eu não me engano. E desde então ninguém mais conseguiu. E é muito difícil de estudar a superfície de Vênus, de enviar drones, como por exemplo a gente manda para Marte, rovers e tal. Aham. E além de que essa parte de que ele é deixado de lado na astrobiologia é porque a gente só conhece vida em um lugar do universo, né? E esse lugar é aqui. Então a gente tenta extrapolar isso e buscar ambientes que sejam semelhantes à Terra para que a gente talvez consiga identificar a vida que seja semelhante à que tem aqui. Só como eu falei, Vênus é muito quente, a pressão é muito alta, e além disso, a atmosfera dele é muito ácida. Lá tem nuvens de ácido sulfúrico, então tudo que poderia sobreviver aqui na Terra com certeza não sobreviveria lá. Então é por isso que ele é, de certa forma, deixado de lado nesse sentido. Uhum. Entendi. Uma coisa, é o que a gente conversando, para a gente alguns conceitos são muito claros, né? São tranquilos. Mas para quem está vendo e que não sabe, o que seria exatamente a astrobiologia? Eu não sei qual é a definição exata de astrobiologia, mas eu sei que dentro da astrobiologia a gente tenta entender qual foi a origem da vida, como que a vida evoluiu e como que ela vai e qual será o futuro da vida e como que a gente vai poder se espalhar no universo. E isso é um Uhum. campo muito grande, então a gente sempre tem pessoas de diversas áreas trabalhando com isso. A gente reúne sempre astrônomos, obviamente, biólogos, químicos, engenheiros, todas essas pessoas, né? Para tentar responder o que é de fato o tema dessa live, né? Que é se a gente está sozinho no universo ou não. Sim. Eu, Como a gente estava conversando antes, é, para quem não sabe, assim, quem já estudava na FJ, que tem uma eletiva que é de astrobiologia. E eu lembro dos meus amigos, colegas, que fizeram, falando que era uma disciplina que era meio filosófica, porque entrava muito forte nessa questão de será que a vida lá fora seria igual à vida da Terra, ou seria uma vida totalmente diferente do que a gente conhece. Enfim, Sim, vários pensamentos que eu ficava. é Aí eu muito começo a complicado, viajar, assim. né?
É muito complicado, porque a gente está sempre procurando, a gente parte do princípio de que a gente vai procurar vida parecida com a da Terra, porque a gente não conhece nada além disso, e é muito difícil você pesquisar uma coisa que você não conhece. Mas não que não possa existir. Uhum. Inclusive, uma das grandes áreas dentro da astrobiologia na biologia é a pesquisa daqueles seres extremófilos, né? Que são seres, Uhum. micro-organismos e afins que conseguem sobreviver a condições muito extremas, seja temperaturas muito altas ou muito baixas, lugares com radiação muito alta, em meios muito ácidos, para talvez conseguir expandir isso que a gente busca. Sim. É, aí, uma pessoa já perguntou o que que é vida, será que estamos procurando errado? Enfim, é aquela coisa, né? A Olha, gente eu não vou se saber deixa... te responder isso. Não, é aquela pergunta que se deixar a gente fica até 3 horas da manhã aqui conversando. Uhum, Eu, eu particularmente adoro conversar sobre isso. É, só uma coisa, voltando para o papo da fosfina, uhum. assim, duas pessoas perguntaram se a quantidade de fosfina que acharam foi, foi muita fosfina, se foi pouca fosfina, se essa quantidade teria alguma influência, assim, se isso diz alguma coisa, essa quantidade. Se eu lembro certo, foram calculadas 20 partes por milhão. Isso Hum, parece ser muito pouco, mas quando você espera que não tenha, é muito, certo? é, sim, Eu não sei quais efeitos que se poderia ter em algum tipo de vida como as da Terra, mas um fato muito interessante, na verdade, sobre esse estudo é que a fosfina foi, como eu falei, a temperatura da superfície de Vênus é muito alta, né? Mas a fosfina foi encontrada na atmosfera e foi justamente em uma camada mais alta da atmosfera que as temperaturas são mais tranquilas. A temperatura na camada que eles acharam fosfina é tipo uns 20 a 50 graus Celsius, o que pra gente já é mais aceitável. E é exatamente onde se esperava encontrar algum tipo de possível vida caso de fato existisse, né? E apesar de ser mais ah, ácido, a pressão é menor e a temperatura também. sim, interessante, eu não sabia da temperatura. Sim. Já agora entendi porque criaram tanto esse alarde Uhum. de vida, porque né, micro-organismo a gente encontra em todos os lugares possíveis, né? Como você comentou, dos extremófilos, né? Que são seres vivos que, seres vivos que vivem em ambientes extremos, né? Sim. Eu acho importante ressaltar também que nesse contexto de astrobiologia, quando a gente fala sobre vida, a gente não está falando vida do tipo inteligente, a gente não está falando de vida complexa, a gente está falando assim de bactéria, micro-organismo, coisas pequenas, só para Sim, também não tentar não dar uma esperança muito grande para as pessoas. sim, até porque, né, aqui na Terra, quando começou, só, só tinha micro-organismo, né? Aí depois foi evoluindo. Sim, ainda sobre essa história, se eu não me engano, foi o Carl Sagan que falou isso há poucas décadas atrás. Ele tinha proposto que talvez quando Vênus fosse mais frio antigamente, né, a vida poderia ter se desenvolvido na superfície, que tinha líquido na superfície, e à medida que esse efeito estufa foi acontecendo, ela foi de certa forma evaporando junto com o líquido e passando para as camadas mais altas da atmosfera. E talvez seja isso que a gente consegue observar, mas assim, são todas hipóteses muito É, abstratas. é, tudo é hipótese. Até mostrar alguma coisa, mas é aquilo, né? Vai que. Bom, não sei como é que é na astronomia se isso seria algo absurdo, mas para mim faria super sentido isso. É, Sentido faz, mas a gente não pode afirmar nada que a gente não tem certeza, né? é, sim. Às vezes a galera se prende, né? Acaba tornando isso como verdade, ou então alguém que escuta isso não sabe que é só uma hipótese e acaba tornando como verdade. Exatamente. Mas aí deixa eu te perguntar,
em relação a estudo da astrobiologia, dessa questão de vida fora da Terra, além de Vênus, assim, a gente vê que tem muito principalmente, né, estudos para Marte, para a Lua, assim, existe alguma coisa mais próxima de encontrar alguma vida, algum micro-organismo em outro planeta, em outra, a Lua. A gente não tem a menor ideia, porque até essa descoberta, por exemplo, a gente não estava esperando por isso agora. Então, não sei, vai que a gente encontra vida daqui a poucos anos ou daqui a muitos séculos. A gente não tem de fato a menor ideia. Mas acontece que a gente está mais perto do que já esteve, com certeza, e que as nossas tecnologias para fazer esse tipo de busca e pesquisa estão avançando muito rápido, muito rápido. O primeiro exoplaneta orbitando uma outra estrela foi identificado em 1995. Não tem tanto tempo assim. Em 2010, a gente conhecia mais ou menos 150 exoplanetas, né? E atualmente, agora em 2020, a gente já conhece mais de 4.200 exoplanetas e mais de Caraca. 3.000 sistemas planetários diferentes. E isso foi um avanço muito grande em muito pouco tempo. E eu não sei se alguém de fora da área costuma ouvir falar, mas a gente está esperando muito por um telescópio que vai ser lançado, chamado James Webb. Ele está planejado para ser lançado ano que vem e ele pretende alavancar mais ainda esse tipo de busca. Então, assim, a gente já consegue, com as tecnologias que a gente tem, estudar atmosferas de exoplanetas. Então, a gente já consegue pesquisar a vida fora do sistema solar. Isso é muito incrível. E a gente não sabe quão mais rápido a gente vai evoluir em relação a isso, né? Mas, voltando também um pouco em relação ao sistema solar, existem alguns astros que são queridinhos da astrobiologia, né? Incluindo Marte, por exemplo. Marte, ele, como não tem uma atmosfera densa, ele é de fácil exploração, então a gente está sempre mandando rovers para lá, está sempre mandando sondas. E a gente acredita também que já existiu água líquida na superfície de Marte. E a gente costuma associar a água líquida à presença de vida, né? Porque é isso que acontece aqui na Terra. Então, ele é um grande candidato em estudos desse tipo, de tentar descobrir se já houve vida em Marte. E até mesmo em habitar ele futuramente, né? É possível. Existem estudos para tentar criar artificialmente uma atmosfera em Marte para que a humanidade consiga viver lá algum dia no futuro. A gente também tem outras duas luas chamadas Europa e Ganymedes aqui no Sistema Solar, em Júpiter e Saturno, que também são muito interessantes nesse quesito, porque elas são luas que têm externamente uma camada de gelo muito grande, muito grande não, muito espessa, mas que a gente sabe que embaixo dessas camadas de gelo tem um oceano de água. A gente tem certeza disso. Só que, mais uma vez, isso é muito difícil de ser estudado, porque você vai mandar talvez uma sonda para lá para tentar perfurar essa camada, mas assim, são dezenas de quilômetros de gelo, e a gente está falando de exploração espacial, né? Isso é muito complicado. Então, tem esses outros dois candidatos que são fortes, assim, na busca da astrobiologia aqui perto. E também tem uma outra lua chamada Titã, de Saturno, que ela tem uma atmosfera relativamente densa, e a gente sabe também que tem líquido na superfície. Só que o líquido que tem na superfície de lá não é água, é metano. Então também existem estudos no sentido de tentar ver se seria possível uma vida baseada não em água, mas em metano que possa ocorrer lá. Eu acho que aqui perto da gente são esses mais ou menos os grandes focos. E agora Vênus, né, que a gente vai começar a investigar, que a gente também não estava esperando. Hum, é, Só uma dúvida minha. Você comentou Uhum. do telescópio, alguém até comentou aqui a sigla dele.
É, só- é um telescópio que ficaria orbitando em volta da Terra, assim, ou ficaria orbitando pelo universo. Eu não sei de cabeça Ah, para onde tá. ele iria, mas acho que ele não ia ficar orbitando aqui em volta da gente, não. A gente ia lançar ele e ele ia, entre outras coisas, entre outros objetivos desse telescópio, é estudar exoplanetas. Estudar e buscar exoplanetas. Ah, tá. Interessante, eu nunca tinha visto, porque acho que, sei lá, muita gente, né? Pelo menos os leigos, que nem eu, tem essa ideia de telescópio algo fixo. Sim, mas seria como que um Hubble. O Hubble é relativamente famoso, né? Ah, tá. Ah, pode crer, verdade. É, bom, uma outra dúvida minha. Você comentou sobre uma hora sobre expansão do Sol e isso acabaria aquecendo a Terra e teria um pouco de efeito estufa, como tô entendendo. Como é que é isso, essa ideia de expansão do Sol? Seria, assim, seria uma consequência dessas explosões que ocorrem lá no Sol? A gente sabe, estudando outras estrelas, que todas as estrelas nascem, evoluem e morrem. Então a gente consegue estudar estrelas que são semelhantes ao Sol para a gente entender qual vai ser a evolução do Sol. E a gente sabe, baseado nesses estudos de estrelas semelhantes ao Sol, que o Sol vai se expandir até se tornar uma coisa chamada, um objeto chamado gigante vermelha, que é um tipo de estrela. Depois ele vai continuar evoluindo e vai morrer como uma anã branca, enfim. Mas nesse processo de expansão, que a gente sabe que vai ocorrer, porque a gente estuda outras estrelas que fazem esse mesmo processo, ele não só esquentaria a Terra, mas ele também englobaria a Terra, e então a gente não existiria mais. Mas assim, isso é processo de muitos anos, milhões de anos. A gente não precisa se preocupar com isso agora. Uhum. Ah, interessante. É, eu acho que você estava comentando sobre os planetas, sobre a superfície de cada planeta. Eu acho incrível como cada planeta, cada exoplaneta tem uma formação diferente, tem uma composição diferente. É, acho que deu. Acho que deu. Tinha travado, mas já Tá. voltou. Voltou. Tá. É, Agora travou de novo, teve, mas é só seu vídeo, eu tô te ouvindo bem. tá. Bom, então vou. Beleza. Vou continuar falando. Tem uma pessoa aqui que comentou sobre o telescópio, né? O telescópio ficaria orbitando o ponto de Lagrange, talvez, 2 da órbita da Terra, para os curiosos. Mas o que seria esse ponto? Eu não sei explicar muito bem. Não, Desculpa. tranquilo, sem problema. De boa. É, Mas aqui. o Marco tá certo. Ah, tá. O Marco essa pessoa comentou, é o Marco, ele estuda comigo também. Ah, beleza. Bom, então, pelo que eu entendi, ficaria solto orbitando. Interessante isso. É, bom, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, Acho mas que a gente acho que pode a gente. revisar as perguntas no final também. Assim, até porque o pessoal, cada hora vai entrando um novo. Sim. Mas, assim, o que eu ia te perguntar, que eu imagino que seja uma pergunta que você sempre deve escutar na vida, e acho que todo deve fazer parte de um astrônomo, que é qual é a diferença de astronomia para astrologia. Uhum. Imagino que às vezes, assim, eu mesmo escuto várias vezes, o pessoal se confunde, ou então acha que é tudo igual. Na Aí, verdade, isso é uma pergunta muito boa, porque muitas pessoas têm essa dúvida e as pessoas não perguntam ou por acharem que é uma pergunta boba ou que eles vão ser julgados por ter esse tipo de dúvida.
Mas, enfim, respondendo de fato a pergunta, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, historicamente até tinha, vários astrônomos eram também astrólogos. O Kepler, famoso das leis de Kepler, da física, né? Ele Aham, era astrônomo e astrólogo também. Ele ganhava dinheiro fazendo mapa astral, mas atualmente caramba. não, são duas coisas completamente diferentes. A astronomia é, de fato, uma ciência que segue o método científico, né? O que é o método científico? A gente observa um evento, tenta levantar uma hipótese para explicar esse evento, faz vários testes e experimentos, e dependendo do resultado desses testes e experimentos, essa hipótese que a gente levantou vai ser aprovada ou descartada. E a gente repete esse processo até que a gente consiga desenvolver uma teoria que explique o fenômeno que foi observado em primeiro lugar. E é assim que são feitas as ciências no geral, seguindo o método científico. Já em relação à astrologia, a gente não tem nenhuma evidência de que a posição ou o movimento dos astros possa influenciar de qualquer forma o comportamento humano, da forma que a astrologia trata, né? Então, eu particularmente vejo a astrologia como sendo uma crença, sabe? Você tem o direito de acreditar no que você quiser, mas sabendo que não tem nenhum embasamento científico por trás disso. Uhum. E a astronomia é uma ciência de fato, com comprovações concretas. Sim. Isso que você comentou é muito verdade, assim, pelo que eu também escuto, as pessoas têm muito, assim, a maioria, acho que é vergonha de comentar qual é a diferença. Acho que talvez hoje em dia isso tenha melhorado um pouco, talvez, porque agora todo mundo, parece que a gente, nossa geração e as próximas gerações, todo mundo está acreditando em astrologia, Sim, cada vez esse é mais um assim. debate muito grande dentro da astronomia. Nossa, eu imagino. É tipo na biologia sobre criacionismo e evolucionismo. Eu imagino que É, seja algo na semelhante. mesma pegada. É, mas aqui, a pessoa perguntou de novo. Deixa eu ver. Você sabe dizer qual a tecnologia ou onda usada na transmissão de dados dos telescópios espaciais para a Terra? Não, não sei dizer não. Porque isso é mais da área de engenharia, né? Não tenho a menor ideia. Aham. Então, interessante. Mas isso não é difícil Bom, de pesquisar, não. Eu imagino que, na aham. verdade, cada telescópio trabalhe com um comprimento. Cada telescópio não. Trabalhe com um comprimento de onda diferente. Não Uhum. sei. Não, tranquilo. É, bom, acho que o que eu tinha para perguntar, acho que a gente tocou em todos os pontos, né? Falou bastante disso, de astrobiologia, da possibilidade de ter vida em outro planeta, em outro astro, em outros astros. Sim. Eu acho que a gente comentou tudo. Eu Bom, acho que se quiserem fazer perguntas, essa é a hora também. se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, não fica acanhada, olha essa, né? Todo dia que a gente encontra uma astrônoma para Quase. conversar. Já passou da metade da faculdade, já é. Se não desistir da faculdade, já está De bom tamanho. encaminhada. Você tem alguma pergunta que você tinha anotado aí ou não? Não, a gente comentou de tudo. A gente comentou assim, como é a detecção da fosfina, né? Você comentou do espectrômetro, da formação, né, da fosfina, se seria algo natural, então seria algo por micro-organismo. Uhum. A gente falou do telescópio que, que vai ser lançado, né? Vai ficar sendo Sim. orbitado por aí. É, Eu Apareceu uma pergunta, eu não tenho um exoplaneta preferido. interessante, rola isso. Nossa,
Boa pergunta. Rola isso, né, lá na astronomia? Se simpatizam mais com algum planeta, algum... Eu acho que exoplaneta é mais difícil, né? Mas acho que as pessoas costumam ter um planeta preferido, né? Do Eu sei sistema qual. solar, digamos assim. Eu É, gosto de Júpiter, é muito bonito. engraçado. Eu achei engraçado essas coisas. É, mas aproveitando isso do exoplaneta, quando você comentou de 2010 para cá, a quantidade de exoplaneta que foram descobertos, algo impressionante, né? Eu acho que Sim, isso foi majoritariamente graças a uma missão que, se eu não me engano, foi a TESS. Astrônomos que estão aí me corrijam se eu estiver errado. Se eu estiver errada, ela focou em ficar, de fato, apontando para um espaço específico do céu e procurando exoplanetas nessa região do céu. Então foi daí que teve esse grande avanço. entendi. E, e tá, mas assim, com o avanço da somado com o avanço da tecnologia também, né? Voltei. Ou eu nunca tinha Voltou, saído. voltou. Não, não sei, mas deu algum erro aí. Uhum. Mas tá tranquilo. Eu tô achando engraçado as pessoas comentando os planetas que eu gosto. Eu tô achando isso É, muito legal. Plutão não é planeta. Plutão não E é planeta. Plutão é planeta. É ou não é? Não. A última vez que eu tinha lido era planeta. Ele é uma classificação, na verdade, ele é uma classificação de planeta que a gente chama de planeta anão, que Ah, não são de fato os planetas como Terra, Marte, Júpiter e afins, né? Porque a gente considera que para classificar um objeto como planeta, ele tem que estar orbitando uma estrela, ele tem que ser aproximadamente esférico e ele tem que limpar a órbita dele. Não pode ter nenhum outro objeto atravessando a órbita dele com com frequência, digamos assim. Ele tem que ter limpado a órbita dele. E Plutão não cumpre esse último critério. Então, por isso que ele não é considerado mais planeta, e mas sim um aí planeta não. que fica passando na órbita dele? É, tipo, tudo? Meteoro? Não, o meteoro não entra nessa Classificação. classificação. Se eu não me engano, é uma outra lua, que teoricamente é a lua dele, mas a lua é quase do mesmo tamanho do planeta. Então, é quase como se Entendi. fosse um sistema binário, binário de uma coisa orbitando a outra, né? E essas duas coisas orbitando o Sol. Eu acho que é isso. Posso estar errada, mas até onde eu sei é isso, sim. Ah, entendi. Eu compartilho com a Mariana. Para mim, Plutão sempre vai ser planeta. Eu Qualquer. vi outra pessoa perguntando, Plutão é aproximadamente esférico, sim. Então ele cumpre duas das três coisas que a gente considera para ser considerado um planeta. Aqui, ó, alguma novidade sobre o suposto no nono planeta? Eu nem estava sabendo disso. É assim, ou Não. é uma pergunta. Eu acho que é mais especulação do que qualquer outra coisa, né? Existe talvez a possibilidade de existir um nono planeta no sistema solar, porque se a gente estudar certas interações gravitacionais com em relação aos planetas do que a gente conhece, né? Teria que ter alguma coisa Aham. faltando ali, tem uma interação que a gente não entende muito bem. Isso poderia ser causado por um nono planeta, mas eu não sei como é que tá andando isso, não. Uhum. Pode ser uma hashtag aí. Do time Plutão Eu Planeta. acho que é mais teoria de conspiração do que sei lá o quê, mas eu não tenho certeza também. Beleza. Bom, será que. Calma aí. É engraçado, eu nunca tinha escutado esse nono planeta. Pra Uhum. mim, só Aí isso tem gente que do. chama de planeta X também. Hum, verdade. Aí eu já escutei. Bom, acho que isso
Eu tô achando, eu vou, ainda não superei dos planetas favoritos de cada um. Achei isso por essa eu não esperava, mas faz total sentido esses termos. Igual na biologia, cada um gosta mais de um bicho, um gosta mais de uma planta. Sim. Ah, é muito comum. Todo estudante de astronomia tem um planeta favorito. Show. Bom, acho que a gente já pode Dá um... começar a encerrar, né? Você tem alguma coisa para falar? Como eu gosto de comentar assim, se tem alguma propaganda, algum, É, alguma coisa do tipo para falar, se quiser um momento aí, você aproveita que tem outras eu pessoas aqui. tenho um Twitter de divulgação científica também, que escreve do mesmo jeito que esse meu perfil no Instagram, só que com um ponto no lugar no lugar do underline. É, eu faço alguns tweets de divulgação por lá também. É, como eu mencionei bem no início, algumas pessoas não estavam. Existe esse projeto chamado Universo Acessível, que eu trabalhei, que desenvolve materiais de astronomia para pessoas cegas. Uhum. Então a gente tem conta de universo.acessível aqui no Instagram e no Facebook também. Então acho que seria legal conferir. E eu não tenho não tenho mais propagandas além disso, mas essa semana eu vi uma live falando mais ou menos sobre o mesmo assunto de um professor meu chamado Luan, e eu acho que no final da live ele levantou um ponto muito interessante e que eu gostaria de levantar aqui também. A gente sempre vê, a gente tem todos esses estudos de tentar buscar a vida fora da Terra e possíveis modos da gente habitar lugares que não sejam a Terra, mas acho importante a gente parar e refletir também que só existe um lugar no universo inteiro que a gente sabe que existe vida e que é aqui. E talvez, de fato, esse seja o único lugar, né? A gente não tem essa certeza. Então, mesmo que a gente tenha esse sonho de encontrar vida em outros lugares e talvez sair daqui, é importante a gente lembrar de cuidar do nosso próprio planeta, né? Porque talvez acabe sendo o único que a gente vai ter. E Sim, é isso. sim, total. Eu compartilho muito desse pensamento. É, cada vez que eu vejo uma reportagem, um estudo falando de pessoas que querem, é, enfim, fazer com que pessoas morem na Lua, morem em Marte, eu sempre acho isso assim, um absurdo. Tipo assim, tipo desistir de vez de tentar cuidar da Terra, de cuidar Sim, enfim, da biodiversidade, de tudo, de todos os ecossistemas e assim não vamos mudar e vamos é mais fácil tipo assim não mudar e tentar morar em tentar outro procurar outro lugar. planeta do que do que tentar reverter as coisas aqui. Mas sim, pô, é importantíssimo isso. E ainda Com mais que né, certeza. a gente está vendo isso ao vivo. Ao vivo não, a gente está vendo isso todo dia. Sim, De forma direta ou indireta. E aí eu aproveito também para dar uma cutucada. Que as pessoas, a gente acha que só tá pegando fogo lá no Pantanal, na Amazônia, mas não, na verdade está pegando fogo, tipo, bem aqui do lado do Rio de Janeiro, Petrópolis, a Mata Atlântica. é. Então, assim, é isso. É aquela história também, né? Não é porque o Sol vai engolir a Terra algum dia que a gente precise adiantar nosso processo de destruição. Cuidem da Sim. Terra. E outra coisa, assim, depois teve uma live, aproveitando desse comentário do Universo Acessível que você comentou, teve uma live que eu fiz aqui com uma menina, que ela é bióloga, e ela tem um projeto, então gostei muito, que é o Bem Te Ouvir, que é, assim, essa pegada de tornar a ciência mais acessível. No caso dela, era com cantos de aves, ensino, aprendizagem sobre aves e tudo mais, para pessoas surdas ou então com algum grau de deficiência auditiva. É, legal. Então, assim, depois eu
fazer uma propaganda legal aqui na página. Acho que todos esses projetos, acho que a gente tem que levantar uma bandeira e, Sim. e divulgar, né? É da Porque, FRJ também? não, a dela é da Federal de São Carlos, lá de Sorocaba. Ah, legal. Então, assim, né? É legal isso também para que rola, assim, um- uma divulgação maior, assim, de outros estados, de outras cidades. E, assim, eu estou procurando tentar, assim, divulgar bastante esses projetos. Sim, é importante. Sim. Bom, É Universo Acessível, o nome do projeto. é, A gente está sim. aqui no Instagram como universo.acessível. Tem Instagram sim. Isso Ah, aí. sim. Ah, tá, pronto, já eu estava digitando aqui. Bom, então é isso. De novo, eu quero te agradecer demais por ter aceitado participar aqui do Papo de Ciências. Eu que agradeço o Foi convite. muito bom, foi muito legal. Eu sempre, eu falo toda vez, eu vou fazer. Eu aprendo muito com, acho que com a pessoa, que no caso você. E assim, eu acho incrível, eu acho muito legal. É um projeto que, por sinal, hoje está sendo o 10º Papo de Ciências. Para quem não sabe, eu Legal. faço praticamente toda semana. Então, assim, é, já há um mês atrás eu estava falando sobre as queimadas no Pantanal. Semana retrasada estava falando sobre queimadas na Mata Atlântica. Já falei sobre Covid-19, já falei sobre a nuvem de gafanhotos na época, que por sinal nem sei por onde ela anda. É, falei também de doença de Alzheimer, enfim, vários assuntos, várias áreas de biologia, assim, desde semana passada, tentando assim, ampliar, falar de outras áreas, que, assim, tentando trazer para a biologia, que é a ideia da página também, não posso, né? Tem que vender, puxar minha sardinha para minha área. Mas, enfim, é isso. Quero te agradecer demais. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você também, de novo, pelo convite. Obrigada às pessoas que estão elogiando aí É, nos comentários que eu tô lendo sim. também. E é isso, quem sabe talvez até uma próxima, né? Sim, quero agradecer também o pessoal que está assistindo. Semana que vem tem mais. Eu estou vendo qual vai ser o tema. Com certeza vai ser um tema atual. Mas aí eu divulgo ao longo da semana. Sim, Show? tá bom. Valeu. Então, Érica, muito É isso. obrigado. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau, gente. Desligar.